Para fazer a mediação do tema desta noite, chamamos o escritor, servidor público municipal e integrante do Memorial Canela, Marcelo Vazenbeck, para receber Caio Fachin, Flávio Wender, Gerson Luiz Wender, José Selbach, Lourdes Fachin, Lucas Dias e Maria Cristina Munarete Monsu. Para essa importante abordagem sobre a hoje denominada Clube 885, a rádio que você vê, informamos que Telmo da Silva Pereira, o Guiné, de tão importante presença e participação na história da Rádio Clube, está representado neste evento por sua filha Patrícia na plateia. Vamos chamar, então, né? Vamos chamar de novo. Então, Caio Fachin, Flávio Wender, Gerson Luiz Wender, José Selbach, Lourdes Fachin, Lucas Dias e Maria Cristina Munarete Monsu. Aproveito este momento para fazer uma correção na referência ao músico Eduardo Faes, que eu inadvertidamente chamei de Paes. Isso. Senta lá, ó. Dona Lourdes, do lado do Caio ali, ó. Vou pegar mais um. Enquanto nós vamos organizando aqui, quero agradecer o convite do memorial, do presidente, toda a diretoria. Não fico nada. Em poder ser o mediador hoje neste seleto grupo, que com certeza marca a história da nossa cidade, e Canela não pode ser contada sem a participação da Rádio Clube. Era um canhão de audiência, né? É um canhão de audiência. Então, nós queremos saudar a todos, iniciar esse registro, porque esse trabalho que o Memorial vem fazendo, ele vem registrando todas essas informações que, com certeza, vão servir para que as novas gerações possam conhecer e projetar ainda mais a nossa cidade. Quero fazer aqui também, Nicão, com a tua autorização, uma referência à família do Souzinha, né? Estão aqui, que foi um ícone também da Rádio Clube, participou 43 anos, acho, né, Leandro? 43 anos trabalhando na Rádio Clube. Então, com essa saudação, eu gostaria de começar assim, dando algum... para podermos melhor trabalhar à noite, nós vamos fazer o seguinte: uns 5 minutos aí para cada um falar um pouquinho, e depois a gente vai fazendo aquele bate-papo, tipo um ping-pong, com as perguntas, com a plateia, para tornar assim esse ambiente e essas informações bem tranquilas e informais. E essa história da Rádio Clube, pelo que nos contam, começou com o seu Semílio Munarete. Então, quem começa esse bate-papo, vou pedir para a Tina, para a Cristina, começar essa história. Quem foi Emílio? E 1949, então iniciamos. Por favor. Eu posso ficar aqui ou levando? Pode ficar aí, bem à vontade. Tá. Então, meu pai é Semílio Zeferino Munarete, né? Vindo de Veranópolis, nasceu em Veranópolis. Meu avô italiano, né? Tinha vindo ainda com 15 anos para o Brasil. E meu avô, então, já era uma pessoa que já se interessava muito, né, pelas coisas novas, também era um visionário. E meu avô, em Veranópolis, fez parte do time, né, que instalou o primeiro telefone no Rio Grande do Sul. Então, meu avô também já tinha esse interesse por rádio, por comunicação, e era um homem que tinha muitos negócios, né, mas se interessava muito por isso. Então,
meu pai também já nasceu ali com esse interesse de coisas novas, de ser muito visionário, de pensar no futuro, né? Então, às vezes eu dizia assim, é um homem muito à frente do seu tempo. Meu pai, às vezes, era até incompreendido, porque ele foi um homem muito à frente do seu tempo. E eu tive o privilégio de ter ele como pai, né? Realmente foi bem importante a influência que ele teve na nossa vida, né? Principalmente nessa parte de comunicação e a parte cultural. Sempre agradeço muito por ele, por conhecer tanta coisa de música e tanto de livros e de autores em função disso. Bem, então o que acontece quando ele vem para Canela? Antes de vir para Canela, ele casou com a minha mãe, né? Que a minha mãe era caxiense. Então, a minha tia, ela tinha um hotel em Caxias do Sul, e meu pai vinha, que o meu avô tinha uma empresa de ônibus, né? Então, meu pai dirigia os ônibus até Caxias do Sul e ficava nesse hotel da minha tia, lá conheceu a minha mãe. E o meu avô e minha avó, pais da minha mãe, eles trabalhavam com serraria, né? Sempre trabalhavam, então, era Vila Oliva, era todos esses lugares por aí. E quando meu pai casa com a minha mãe, então, né, larga tudo lá, as coisas de Veranópolis, e fica com a minha mãe e vai junto com os meus avós, então, nas serrarias, né? E a primeira que eles foram foi em Joaçaba. Mas meu pai começou a trabalhar na serraria, ajudar, só que ele não se conformava muito, né? Ele queria alguma coisa. O que ele faz? Instala a sua primeira rádio em Joaçaba, Santa Catarina, na praça. Né? Então, para isso tinha que ter uma licença, tinha horários. Então, eu até entreguei para o Cal uns documentos, né, em que aparece ali o que ele tinha comprado, afinal, todos os equipamentos que precisava para uma praça, né? Tinha sido na praça. Então, essa foi a primeira rádio do meu pai, na praça. Nisso, meus avós resolvem vir cuidar da serraria, que era aqui para São Francisco, né? E constrói aqui em Canela, e meu pai fica aqui em Canela. E lógico que ele pensou imediatamente em colocar uma rádio. Eu acho que em 45 ele já começou. Bom, eu não era nascida, na verdade, né? Meus irmãos mais velhos, minhas irmãs mais velhas, sim, mas eu não era nascida, eu fui temporona. Então, o que eu sei, na verdade, vem das coisas que eles contavam, né? E muita coisa se perdeu, infelizmente, né? As coisas se perdem e perdemos muito documentos, fotos, mas eu sei, pelas coisas que meu pai me contava, eu sempre fui muito atenta às coisas que ele dizia, então sabia muito, né, dos amigos da rádio, desse pessoal, e sempre me interessei pelo que ele escrevia, porque ele foi o autor das radionovelas, né? Então, nós temos ainda, salvei ainda alguma coisa, antes da minha mãe falecer, algumas radionovelas, né, escritas por ele. Também salvei uma que foi escrita pela dona Roma Vacari, né, que também está comigo. Então, eu lia, né, e sabia mais ou menos, era coisas da época, e todos os artistas ali, então, né, que meu pai sempre se orgulhava muito, e vinha gente de fora, né, artista de fora e tal. Então, o meu interesse sempre foi por preservar, né? Infelizmente, a gente perdeu bastante coisa. Nesse contexto, aí com o seu Simílio, deve surgir a amizade com o Luizinho Wender. E aí eu pergunto para o Flávio e para o Gerson, como inicia essa parceria que vai culminar com a efetivação da Rádio Clube de Canela? Bom, Marcelo, antes de começar a contar essas histórias, eu queria agradecer ao Lucas, ao Paulinho, por ter nos convidado em essa homenagem ao seu Munarete, ao pai. Então, aqui pude ver muitos amigos, colegas de aula, colega de profissão, né? Meus professores, tem bastante também, mas realmente, Marcelo, o pai e o seu Munarete foram as pessoas além do tempo deles, porque o pai foi o primeiro a montar uma televisão em Canela. Ele ia em São Paulo, comprava as peças lá, trazia de lá o seu Lidurino Boeira,
fazia a caixa de televisão, e o pessoal ia lá em casa escolher a tal de máscara da televisão, que era aquela colorida em roda tubo de imagem. A televisão mais ou menos pesava uns 100 quilos. E daí eu acho que eles, porque ser os dois eletrotécnicos, acho que foi a profissão e que a amizade também. Eu acho que o Cônigo também teve uma parte nessa história, né? E daí o pai e o seu Munarete começaram, eu acho que o pai, os dois, ou o pai, fez o transmissor da Rádio Clube. Então, ele, naquele tempo, que era o transmissor lá na Vila Maggi, então, ele sempre se assessorava, né? Mas a primeira transmissão oficial da Rádio Clube de Canela foi 21 de maio de 1951. Mas eu acho que em 49 eles já brincavam de rádio, porque eu não sei se já tinham as cartas e pedido licença para o governo. Eu acho que não tinha dado, depois tinha toda essa história assim. Mas eu acho que por aí que eles se acharam, e daí resolveram e formaram a Rádio Clube de Canela. Como é que é? Lucas ZY U27, 1550 ondas médias, né? Isso. Mas era mais ou menos isso, Marcelo. Agora, o ponto de atração deles provavelmente deve ser a profissão. E a primeira sede da rádio? Bom, a primeira sede da rádio foi no prédio que é na frente da igreja, que era do seu Pedro Bisol. Essa foi a primeira sede, né? Depois eu acho que foi para o segundo andar do Café Rex. Depois foi para a estação ferroviária, não, para a rodoviária, e depois que foi para a estação, né, estação ferroviária, depois eu acho que foi lá para o Otto Albuquerque, depois de lá foi para cima do Magazine Luiza com o seu Pedro Dias, e depois na casa do Horizon Opus. Eu acho que é isso, não sei se... Eu tenho uma colinha aqui. Nessa sequência de introdução, estamos tentando fazer uma ordem cronológica, né? A família Silva entra nesse processo também, né, seu José? Rádio Clube. Muito obrigado pelo convite. E, de fato, aconteceu... Eu precisava falar alguma coisa que não fosse exatamente da rádio, um pensamento que o meu avô tinha. Por favor. Que serviu para muitas coisas acontecerem. Canela vivia especialmente do turismo e do jogo. 1950, então, se acabou o jogo no Brasil, apesar de que só o que se vê aqui é jogo, mas oficialmente, então, foi proibido. Nós tínhamos, então, alguma dificuldade em alojamento para as pessoas vinham jogar, vinham respirar esse ar magnífico e ficavam dentro de seus carros. Havia também aquela questão de combustível. Como é que faz? Vem de Porto Alegre, aqueles carros... Abastece aonde? De alto consumo. Então, a companhia Atlantic conversou com meu avô e perguntou se ele não gostaria de ter uma bomba de gasolina. E ele topou. Eu não sei exatamente onde é que foi colocada essa bomba de gasolina. Passado algum tempo, alguém perguntou para ele: seu Oscar, pode dar lucro aí, uma bomba de gasolina aí? Pode dar lucro? Que vantagem o senhor tem? Aí ele disse: eu não sei se dá lucro, mas Canela tem que ter. Então, esse era o espírito que nos... Sacrificando por um bem maior. Exatamente. E aí muitas coisas aconteceram por aqui sobre esse tipo de filosofia. Não necessariamente estava dando lucro, alguma coisa assim,
mas nós precisava ter. E quando a família Selba adquire a rádio? De fato, ela não chegou a adquirir a rádio. Ali eu vi, em 1953, foi formado um grupo de canelenses, cada um com quantidades, com valores modestos, mas suficientes para que a rádio fosse instalada. Nós precisamos ter a rádio, não é? Alguns não pensavam bem assim e chegavam no fim do ano, queriam saber do lucro. Enquanto que a gente só dava graças a Deus num mês que desse 0 a 0, estava muito bom, não é? Mas foi indo dessa maneira, com talvez uma austeridade muito grande, com muito empenho da comunidade toda. E nesse período o seu pai esteve à frente? Isso, ele era o diretor. Seu Edir. Seu Adir. E nessa situação nós chegamos, por exemplo, se puder, eu gostaria de contar do Dr. Hildo Meneghetti. O Dr. Hildo Meneghetti tinha sido governador desse queridíssimo estado do Rio Grande do Sul. E veio para Canela, adquiriu as cotas da Facelpa e, naturalmente, que foi o primeiro a ser visitado pelos nossos serviços comerciais. Quem é? O mesmo de sempre, é o Guiné. Então, o Guiné foi lá e conseguiu um patrocínio para transmitir a missa das 6 horas da tarde, da Facelpa. Foram muitos anos assim. Mas o doutor Hildo, apesar de muito elegante, não estava muito afim de investir sempre, né? E o Guiné chegou lá numa renovação dessas e, quando ele apareceu na porta, o doutor Hildo já, puxa vida, tudo de novo aqui. Eu de novo aqui, porque venceu o contrato, nós precisamos renovar. Diz, meu filho, não dá mais. Não dá mais, mas como? A Facelpa, a empresa maior, e, né, o símbolo de Canela, as arrecadações de Canela, doutor Hildo, pelo amor de Deus, né? O senhor sabe que nós dependemos muito do senhor. Meu filho, mas vamos dar uma chance para outro. Vamos dar uma chance para outro aí patrocinar a missa, porque eu não vendo 1 metro a mais de papel por causa dessa propaganda de vocês. Pode ser, e provavelmente seja verdade, doutor Hildo, mas o seu funcionário chega em casa, sintoniza a U27 e ouve e acompanha as cerimônias da missa por conta da Facelpa. E ele fica feliz. É a empresa dele que está patrocinando. Aí ele disse, não, essa vez tu perdeu a viagem, no futuro a gente conversa. Mas aí o Guiné, com a sua habilidade e esperteza de sempre, sabia que a esposa, a dona Judite, esposa do doutor Hildo, frequentava a igreja e ia todos os dias na missa das 6. Foi para lá. Vou conversar com a dona Judite. Não precisou muita conversa. Deixa que eu vou conversar com o Hildo. No outro dia de manhã, antes das 9 horas, tocou o telefone da rádio, doutor Hildo chamando o Guiné lá. Pode vir a empresa para... Vem aqui com as coisas prontas. Aí, Guiné foi lá e... Você é muito desavergonhado, né? Não, eu só compreendo o desejo da sua esposa e o desejo de todo o pessoal de Canela que é admirador da Facelpa. Passa esse troço aí. Então ele assinou, renovou o contrato mais uma vez.
Eu não saberia dizer quantas vezes foi feito isso. Longo período. Como? Por longos períodos. Por longos tempos, a dona Judite era a nossa melhor vendedora. Muito bem. Nesse contexto, já que entramos na figura do Telmo Pereira, o Guiné, acho que aqui a dona Lourdes e o Caio participaram dessa época, né? E eu vou perguntar, então, para vocês. Começo pela Lourdes, foi ela que te levou para lá, né? Então vamos pedir para a dona Lourdes contar um pouquinho dessa chegada dela na rádio e depois levando o seu Caio, que pelo jeito tinha 10 anos quando começou na rádio. Não, comecei com 10, faltavam uns dias. Faltavam uns dias ainda para 10. Vamos escutar a dona Lourdes. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Eu devo dizer a vocês que o primeiro contato que eu tive com o rádio, eu tinha 10 anos de idade. Era um programa do Dia das Mães e o meu professor Eusaide Ramos disse que eu lia muito bem, então eu tinha que ler a mensagem da criação do Dia das Mães. Era lá naquele prédio onde é a Canela Pura hoje. Né? Frente da igreja. É frente à igreja. Depois eu fui para a Rádio Canela mesmo, a convite e empurrãozinho, né, pelo Guiné. Ele me convidou para fazer um teste e fiz o teste no ar, né? E diz ele que deu para passar, né? E o seu Adir, muito gentil, aceitou, né, a minha participação na rádio. E lá eu fiquei por 5 anos. E o que a senhora apresentava? Bom, fazíamos quase de tudo, né? Locução comercial. Na época não era nada gravado, nem tinha gravador na época, né, José? E daí, então, a gente lia os textos, apresentava programas musicais, de personalidades assim musicais que eu lembro de ter apresentado, como cartaz nacional, foi Teixeirinha, José Mendes e outros assim que eu não lembro bem do nome deles, né? Mas assim a gente apresentava os programas musicais, se tinha que ajudava a fazer a programação da rádio. Quando eu comecei, ainda estava o seu Eusaide Ramos junto, né? O Eusaide era um gerente naquela ocasião. Depois ele se mudou para Caxias, ficamos só eu e o Guiné. Lembra de algum comercial daquela época? Ah, meu Deus. É difícil. Ou de algum comércio em Canela que... Ah, bom, um dos grandes patrocinadores... Sem ser a missa, né? Porque a missa... Canela, né? Antigamente era Darcy Franco e Companhia Limitada. A partir de tal data, passará a se chamar Alto Canela S.A. A Casa. Olha aí. Isso aí, ó. E o irmão queria ir para a rádio ou foi assim não, meio... Não sei, eu não lembro bem o porquê. Daí eu disse para ele, quer trabalhar? Então vamos. Daí ele veio trabalhar. Boa noite. E foi assim, a Lourdes ia trabalhar e eu, curioso, 9 anos de idade, eu vou junto, posso ir? Pode. Aí foi um desafio. Eu um dia estava lá, prestes a completar 10 anos, e o seu Eusaide Ramos, professor, na época, ficou sem técnico de som, sonotécnico, que se chamava na época. Botava os discos, passava o microfone para o locutor. Aí dizia ele assim, ô guri, temos sem técnico de som, e tu não é capaz de mexer nessas coisas aí? E eu era curioso, né? Já olhava muito para aquilo e disse, olha, eu acho que sou. Vamos tentar. Vamos tentar. E fiquei 5 anos lá. Enquanto a Lourdes ficou, fiquei 5 anos. Naquela época, fazendo... Qual era a música do momento? Na época, as músicas, nós trabalhávamos com 3 tipos. O Zé lembra. Mas era 78 rotações, aquele disco que só tem um lado e o outro lado. Aí tu tinha os aparelhos, né? 2 aparelhos que tu botava o disco e tinha que mudar 78, 45 e 33 rotações. Mas esse 33 a gente nem tinha quase, né? Zé? Que era os long play, né? Era novidade ainda na época, né? Mas os aparelhos eram para isso, né? Então era complicado. Por exemplo, o Telmo lá, o Guiné,
o guri acha a música tal, né? Do outro lado era um vidro, né? A gente não entendia, às vezes escrevia, ó, acha o disco tal, ligeirinho lá. Era assim, não é hoje computador, a música tal, tá lá no computador, né? Tinha que ser tudo, mas a gente dava conta. Lembra qual eram as músicas mais pedidas? Angela Maria, Agnaldo Raiol tinha já na época, né? Recém tinha começado. Nessa época, Tonico Tinoco, daí no sertanejo, esses cantor velho aí que a maioria já foi também, né? Mas era complicado. Aproveitando, eu acho que é nesse período que entra o Souzinha na rádio. Chegou a trabalhar com vocês? O Souzinha já trabalhava. Já estava lá? Já. Tanto que, assim, fazia, acho que um ano e pouco que eu estava lá. Era o Souzinha, daí tinha mais um ou dois técnicos de som, sonotécnico, que eles chamavam, né? E um se desligou nesse meio tempo lá. Aí o seu Adir já na época que comecei, o Elzade não estava mais, ficou o seu Adir, né? Daí me aceitou lá como criança, hoje ele ia para cadeia, né? Não saía mais, né? Um guri de 10 anos trabalhando, né? Sem carteira assinada, né, Zé? Não tinha nada. 365 dias por ano nós trabalhávamos, menos Sexta-feira Santa. A rádio não abria, te lembra, nesse tempo? Não abria. E férias não existia naquela época, era outro mundo, né? Não esquece que outra criança que trabalhava lá era o Zé. Já prescreveu. O Zé, na época, era gurizinho também. A gente jogava botão junto, nas horas vagas, né? Até a carteirinha de funcionário que a gente ganhou dava direito ao cinema grátis, que o cinema era da família deles, né? Do seu Ari. A gente tinha direito ao cinema, só que trabalhava muito e quase não dava tempo, né? E os filmes não podia entrar criança, né? Então, só matiné mesmo, né? Domingo, matiné. Mas era um tempo bom. Bom, seguindo essa ordem cronológica aí, família Silva, depois tem o seu Otto Albuquerque, num tempo que ficou com a rádio. Infelizmente, hoje nós não temos uma representação da família aqui, né? Mas depois podemos completar algumas histórias aí. E entra Pedro Dias, que foi um ícone também da rádio, né? E quem não gostava e quem não ficava atento no rádio na época de eleição, principalmente as eleições municipais, né? Para ver o acompanhamento dos escrutínios e a divulgação dos resultados, né? Mas está aqui o Lucas, que dá continuidade a essa história e está à frente da Rádio Clube. Como foi a entrada do Pedro Dias na Rádio Clube? Tudo começou de forma extraoficial, já diria ele mesmo. Eu tenho uma memória muito boa do vô, assim, o vô é uma grande inspiração para mim. E tive a oportunidade muitas vezes de escutar da boca dele, né? Enfim, a forma que ele contava a história. Consegui gravar 2, 3 vezes ele contando essa história, tenho lá gravado. Mas eu lembro que tio Ciro tá aí, né? Tio Ciro, não tinha, a família Dias não tinha nada a ver com rádio, né? Ninguém sabia nada de rádio. O vô contava que ele era muito amigo do Fernando Ernesto Correia, do pessoal da RBS. E ele ficou sabendo que a rádio, por ser, depois me corrija se eu estiver errado, era muito um clube, até brinco, né, com o nome, né, clube, era um clube de pessoas, né, de canelenses que se uniram precisava ter uma rádio, né. E o vô, naquela época, o Fernando Ernesto Corrêa falou para ele: Pedro, tem a rádio aqui de Canela, ela está sofrendo, talvez possa sofrer um pedido de perempção de outorga, que quando o Ministério, ou enfim, alguém pede de volta aquela outorga. Por ela estar sem alguém gerindo ela está com, se eu não me engano, em 78, quando ele assumiu a rádio, ainda era o mesmo transmissor que o seu Luiz fez lá no começo. Então, eu vou falar, não, capaz, eu trabalho com hidráulica, não trabalho com rádio, não tenho nada disso. E o
O Fernando Ernesto incomodou ele. Não, mas Pedro, eu te ajudo, né? Vai lá, o negócio é bom, vai, mas eu não sei nada. Mas vai, e eu vou. Teimoso, né? Quem conheceu ele, sabe que ele era bem... Quando ele botava na cabeça, ele ia atrás. E ele um dia foi lá e então tá, vou atrás. E ele me conta que na época ele começou a ir atrás dos sócios, né? Porque era um grande número de sócios, se eu não me engano, no primeiro contrato são 17 ou 21 sócios, né? Ele começou a ir atrás dessas pessoas e algumas cotas ele comprou, outras cotas as pessoas acabaram dando para ele porque não tinham, né, interesse na rádio, enfim. E em 78, então, ele assume a direção da rádio e ficou por praticamente 40 anos, né? Eu cresci dentro da rádio, lembro de vários momentos diferentes, lembro muito dessa época de escrutínio, né? Uma coisa que me marcou e é uma coisa também que me marcou negativamente porque eu não pude fazer, né, como radialista, como apresentador, no escrutínio aquele do papelzinho, né, do voto a voto, passar a madrugada inteira contando. Hoje a gente faz ali a cobertura das eleições, dá 1 hora, já está todo mundo sabendo quem é o eleito, então... Repete aí, porque eu me perdi nos números. Exato, aqui. Então, essa época era uma época muito boa, Marcelo. E acabei crescendo dentro da rádio, né? Acho que fiz praticamente todas as funções. Comecei, se eu não me engano, assim, oficialmente com 12 anos, mais ou menos em 97. E comecei de office boy, né? Cobrador, aquela coisa, vai lá, cobra do seu Renato Bueira. Ia lá no seu Renato Bueira, o seu Renato deixava esperando, ia lá, pagava, agora vai no outro. E assim a gente ia indo, né? Em todos os clientes da rádio, né? E daí depois passei por vários... praticamente todos os postos da rádio, só não o financeiro, que não é minha área. Graças a Deus a Bárbara, minha esposa, cuida disso muito bem hoje. Mas trabalhei puxando fio baixo de mesa, tomei muito choque, consegui fazer uma coisa que para mim faria toda a diferença, fez toda a diferença, que é transmitir jogos do Serrano. A gente ainda pegou o final ali, 2011, 2012, que foi o final do Campeonato Amador, ainda peguei essa época de pedir uma linha, ir lá para Ibirubá, para outros lugares, vários lugares que a gente foi naquele ano. Então, basicamente, a minha vida está em torno da música e em torno da rádio, né? Muito porque eu cresci ali dentro e querendo ou não, acompanhei a carreira do vô aí o tempo todo. Muito bem. Vamos voltando a esse bate-papo. E foi falado aqui nas radionovelas. Antes, só para complementar, a Rádio Clube transmitia esportes, principalmente os jogos do Serrano e do Celulose. E era um rolo de fio, aqueles fios pelas ruas, pelos postes, inclusive o Gilberto Silva era o narrador de futebol. Na época que o Schoder era zagueiro do Serrano, né, Schoder? Ou era... Mas eles eram um rosco de fio, que aquilo era tudo por fio, né, Lucas? Não tinha nada. E num jogo do Serrano, o Pedro Ernesto, da Rádio Gaúcha, transmitiu pelas ondas da Clube um jogo de futebol do Serrano. É só para adicionar aí. Mas... Isso é importante, porque nós vamos precisar agora, vai ser esse bate-papo. Eu ia começar com as rádios novela e depois entrar no esporte. Mas então vamos inverter novamente, damos seguimento ao esporte. E abro também para a plateia, se quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, só levanta a mão que a gente faz uma introdução aí. Antes, essa semana, quando nós conversávamos lá na Deporte sobre o evento de hoje, o presidente Paulo Drexler disse: eu fui colega do Souzinha no Grupo Escolar João Correia, e o Souzinha levava uns bilhetinhos para distribuir na escola, a gurizada preenchia a solicitação de música e mensagem e levava para a rádio. E provavelmente a dona Lourdes, o Caio, não sei quem, fazia a leitura lá e as homenagens na rádio. Então, essa participação comunitária e uma coisa que me chama a atenção é essa presença
de jovens, adolescentes na rádio desde a formação. Nós estamos falando do Souzinha jovem também, a dona Lourdes, o Caio, o próprio Lucas aqui, dizendo que começou com 12 anos. Então a rádio realmente ela contribuiu muito, né, para o aprendizado e colocar essa juventude nas ondas do rádio, podemos assim dizer. Mas voltando ao esporte, seu José Selba, o que lembra das transmissões dos jogos da Celulose e do Serrano? Bem, eu tenho alguma coisa especial a lembrar que os consulados de Grêmio Internacional em Canela, eles mais ou menos se alternavam e faziam uma pré-temporada dos clubes em janeiro, quando voltavam, os Grêmio Internacional fazia uma pré-temporada aqui em Canela, talvez 15 dias, às vezes mais, numa colaboração extraordinária entre os segmentos. Normalmente, eles ficavam hospedados no Grande Hotel, mas também muitas vezes no Hotel Bela Vista. Então, o Grêmio Internacional não recebia nada, a não ser essas estadias aqui, e ao final disso tudo, num domingo, era feito um jogo beneficente do queridíssimo Serrano contra Grêmio Internacional, que se apresentava aqui. Depois, essa renda oferida era transferida para as entidades de assistência social. No ano que vem o Inter, depois vem o Grêmio de novo, sucesso total. Mas nós tínhamos dificuldade em conseguir fazer as transmissões. O Guiné era a estrela da coisa, mas era o zagueiro central, o capitão do time do Serrano. E aí, como é que faz esse troço aí? Aí, então, Zé, tu vai transmitir o Grêmio e Serrano. Aí tá bem, não, mas eu também quero participar, diz ele. Mas como é que vai jogar e participar? Não, nós vamos transmitir lá de baixo. Nós vamos transmitir lá ao lado do campo. E aí, de intervalo do jogo, eu pego e entrevisto os caras. Tá, então assim vai ser. Então, estou sozinho ali, né, para transmitir o jogo. Começa a chover. Começou a chover e começaram os choques. Aí, pá, imagina usar o cérebro e o medo ao mesmo tempo. Como é que vai fazer isso? Aí falei para o Telmo, olha, tá ruim aqui, né? Na garra firme que não sente nada. A realidade. Quando tu dava aquela pegada assim... Antes do Lazier, foi o senhor que levou o choque. Foi a primeira vez que eu levei choque. 90 minutos, né? Então a gente se transmitia aqui, mas o microfone, a mão cansava e aí o choque já te avisava de novo. Mas aquela situação era impossível de levar, mas não tinha como fazer. Aí alguém, sentindo o drama do cara, pegou e arrumou uma tábua. Botou uma tábua dentro da água lá e a tábua durou uns 3, 4 minutos. Aí, de novo, o mesmo problema, garra firme e coisa, até que finalmente o jogo terminou. Eu digo, toma, Telmo, toma e entrevista os teus amigos aí, né? Então, era uma coisa assim de que a gente pensa que trabalhar em rádio seja uma coisa tranquila, ar-condicionado, não é? Viagens boas, mas não é todos que vão transmitir campeonato brasileiro e nem Copa do Mundo.
Então, tem muitos danos, muitas coisas que se passam, mas é muito bom. Aí vem aquela frase que está ali em cima e diz assim, para o mundo, Canela, né, Rádio Clube autoriza o mundo, falando para o mundo. É um pouco de folclore. Não foi exatamente assim, mas foi bem pertinho disso. Em 58, nós tínhamos em Porto Alegre, e esses caras vinham fazer a cobertura de Grêmio Inter aqui, a Rádio Farroupilha, potente, não é? A radiodifusora e Rádio Gaúcha, do grupo hoje da RBS. Então, aí é que a Rádio Guaíba, do Grupo Caldas Júnior, se instalou em 57. E em 58 eles fizeram a coisa mais espetacular em matéria de rádio no Rio Grande do Sul. Foram transmitir uma Copa do Mundo. Foram transmitir lá na Suécia. Então, pau para os outros que mal e mal, né, ficavam aqui na abrangência de Porto Alegre, alguém vai transmitir da Suécia? E a Rádio Guaíba, né, topou essa parada e convidou a todas as emissoras que quisessem entrar em rede que se fizessem presente. A Rádio Clube colocou aquelas cornetas de som por toda a praça e reunir todo mundo para ouvir aquilo que seria a transmissão internacional. Professor Elzaide Ramos, um cérebro muito privilegiado, foi quem teve a honra de fazer os primeiros momentos dessa transmissão. A Rádio Guaíba, então, anunciou: a partir desse momento estaremos em contato, né, em rede com rádios emissoras de Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Aí ele calculou certo, porque experiente em rádio, quando é que a Rádio Guaíba ia começar a transmitir lá de Estocolmo. Aí ele calculou certo, os segundos direitinho, e aí ele disse: atenção, Mendes Ribeiro, na Suécia, pode falar. Provavelmente o Mendes Ribeiro tenha se sentido muito autorizado quando a Rádio Clube, o professor Elzaide, então, aí veio essa história toda aí, uma parte folclore, uma parte verdadeira, mas que espelha bem o que eram os primeiros momentos da queridíssima Rádio Clube. Vejam quanta história ainda temos a ser revelado, né, Lucas? Voltando então para a radionovela, e depois acho que o Gerson tem algum papel ali que quer nos falar alguma coisa, né? Te entregaram só, mas a Tina falou das radionovelas. Pessoas da nossa comunidade, eu vejo a Nancy aqui, a dona Roma, foi uma figura importante na radionovela, o seu Valdomiro, e acho que a Lourdes tem condições de falar sobre as radionovelas? Não sou dessa. Um pouquinho depois ou antes? Bem depois. Acho que foi pouco tempo. Nancy, quer contribuir? Por favor. Era uma coisa que eu orgulhava muito a mãe, de escrever Era o orgulho da mãe de escrever as peças de teatro que eram passadas na rádio, né? Então, o que eu tenho para dizer assim que é muito importante para mim ver que a minha mãe está viva e contribuiu para essa história tão linda. Só isso. Obrigado. Dentro das atividades da rádio, eu acho que aquele programa de calouro
do Guiné, eu conheci e falavam para mim a buzina do Guiné. Patrício, o que tem para contribuir conosco aí? Olha, eu tenho a dizer para vocês que o meu pai foi gigante em identificar a Rádio de Canela, bem como em todas as cidades que ele passou. E ele sempre teve o reconhecimento do seu trabalho por ser criativo e pelo destaque da excelência. Brasileiro não vive sem rádio. Só pode criticar quem participa. Não critique e faça parte das soluções. Esses foram alguns dos bordões do meu pai ao longo da sua carreira. Meu boa noite a todos. Obrigado, Patrícia, pelo teu depoimento. Gerson, eu sei que tu tem alguma coisa para contribuir. O que tu lembras da participação do teu pai com a rádio? Olha, foi parte acho que a maior parte da vida dele, né? Foi em cima daquilo ali. Ele criou, como é que eu vou dizer assim, falaram aqui em 49, o que vocês falaram aqui foi antes, muito antes da minha época. Eu comecei a pegar sobre a rádio aí depois de 75 ali, que eu via alguma coisa, mas era piá, então não tinha muito não tinha muita informação da coisa, que eu não estava ligado em rádio, né? Coisa nenhuma desse tipo. Mas o pai, ele era direto naquilo, a vida dele se mesclava com a rádio, né? Tanto que quando ele chegava em casa, onde é que está o pai? Onde é que está o pai? Perguntava para a mãe, está na rádio. De manhã, está na rádio. De noite, está na rádio. Era só rádio. Então, era a vida dele, aquilo ali. Em 79, eu trouxe esqueci, não. Agradeço ao Paulo, que convidou para participar, e ao Cal também. Trouxe alguns documentos aí que eu tenho comigo, que ficou comigo, né? A documentação, muita coisa da Rádio Clube. E muita coisa ali que eu não sabia, comecei a ler assim por cima, que nem esse aqui. Me disseram até para falar sobre isso, a parte de política. Não dá para falar muito de política, senão, de repente, o Mitsubishi ali da Polícia Federal pode me levar, né? Então, não dá para a gente entrar muito nessa área. Mas, assim, o que eu diria, assim, que ele, em 79, ele se desligou dela. Ele disse assim, não, para mim, chega, né? Fiz uma boa parte ali, transmissor, ele foi ali que criou a coisa mesmo na parte técnica, né? E com a ajuda de muita gente também, né? Então, ele chegou num ponto que ele, vou ficar lá no meu sítio, né? Descansar com isso. E o Pedrinho Dias comprou dele, a parte dele, não sei se era 50%, ou eu não tenho conhecimento dessa parte aí de participação dele. Agora estou livre, vou seguir rumo, né? E agora é com o Pedrinho Dias. Não vou mais precisar como é que se diz? A parte técnica, assim, não é mais comigo. Estou saindo fora. E bem bacana a carta o pedido de desligamento dele, foi bem interessante ali, que está ali com o Cal. E o que ele fez? Foi seguir a vida, só que não adiantou muito. A rádio foi feita com peças primitivas, sabe? Ele fez, né? Era a criação dele. Era uma criação. Ele começou nessa parte ali do básico. Daí, então, o que ele fez? Ele parou com a rádio, mas a rádio estragava, e o Pedrinho, ô Luizinho, vamos lá, ele ia lá no sítio buscar o pai, não existia telefone, né? Na época do sítio lá era um São João, era 8 km de Canela. Não tinha nada de telefone, nem como se comunicar, ele ia buscar o pai, né? Qualquer coisinha ali era o pai. Chegou num ponto que o pai disse para ele, esse eu me lembro, disse, olha Pedro, esse transmissor é muito antigo, tá? Tu tem que, não vou dizer o que ele falou, mas tu tem que
tem que criar uma certa noção do que tu tem que comprar um novo, né? Um aparelho de comércio, assim, né? Da RCA, sabe? Então, algo que seja condizente com a época ali. Não isso aqui já foi, né? Já deu o que tinha que dar. Era aquela ideia do 1000 watts, 1000 ideias no ar, aquela coisa toda, não sei. E o que ele fez? O Pedrinho não comprava no. Pedrinho, não, vamos levando e vamos empurrando. E o pai ia junto, né? Daí o pai, eu sei que ele recebeu uma quantia até boa em dinheiro, assim, foi lá comprar um carro legal, na época, um carrão que era o Corcel 2, né? Era um carrão. Comprou um assim que era do seu Hélio, que era o gerente da Caixa Econômica Federal, alguns aqui da época, eu acho que conheceram ele até, né? Eu não me lembro o sobrenome dele. Rebel, é. Daí, morava ali até onde que era o Dr. Francisco, hoje, na clínica antiga, na clínica ali perto do posto de gasolina. Daí, o que aconteceu? Ele chegou, comprou o carro, estou livre da rádio, gosto muito da rádio, mas tem seu tempo, acabou. Tá. Mas não adiantou nada, né? Porque estava sempre lá e ficou assim a coisa. E foi seguindo. Inclusive, no início, isso eu não sei, se eu vi pela documentação, o início ali, quando ele pediu para criar a criação ali da rádio, né, a parte técnica, o que aconteceu? Ele disse, na carta essa que ele mandou, ele disse assim, pelo pedido ele falou assim, ele disse, olha, a gente está fazendo uma rádio aqui em Canela, assim, mas o transmissor eu que fiz, né? E como na época já tinha um certo, não é consumismo, mas imagina, hoje é total, né? Tu chega, quer comprar um transmissor, tu compra e acabou. Naquele tempo não era assim. E o pai tinha feito o transmissor, não sei se já tinha feito ou não, mas eles disseram para ele, não funciona assim. Tu vai montar um transmissor, vai criar ele e vai... Não, a gente aconselha vocês a chegar nessas firmas que vendem, que nem... Tinha uma que outra, né? Eu acho que é RCA e tem outra, tinha mais uma ou duas ali, e fazia e vendia esse transmissor. Só que custava uma fortuna, provavelmente. E ele, o que fez? Ele foi lá e montou o transmissor, né? Inclusive, eu fui num velório, uns 20 anos atrás, ali, de um senhor, um amigo meu, já de idade. Daí, o senhor me perguntou assim, tu é filho de quem? Eu disse, não, sou filho do Luiz Vender, coisa e tal. Ele chegou e disse assim para mim, teu pai era o Luiz Vender? Sim. Se eu trabalhei de caminhoneiro, eu tinha um caminhão, e teu pai me contratou para ir, parece que era Porto Alegre, ou São Leopoldo, num ferro velho, para buscar as torres para montar o transmissor da rádio, né? Então aquilo, eu por acaso me lembro disso, sabe? Eu achei interessante isso aí. Foi tudo feito com o resto de material. Daí tu diz assim, pô, mas o cara era bom, né? Fazendo isso ali tudo, né? Eu tenho orgulho do meu pai, né? Ele tem os defeitos dele lá. E o cara que não via dinheiro em primeiro lugar, né? Ele sempre era... O que ele fazia pensava mais na pessoa do que nos outros. Tanto que ele tinha tempo para fazer isso aí, né? Em detrimento do ganho dele, né? Então ele fez, e teve outra coisa, ele teve que aprender eletrônica. Não é que nem hoje, tu puxa ali, eles te dão tudo na internet, né? Ele aprendeu a eletrônica em espanhol. Não existia livro de eletrônica lá em, eu acho que 45, alguma coisa assim. Não existia livro de eletrônica em português. Ele teve que aprender espanhol, certo? Inclusive tinha os livros que eu ofereci para o Flávio, os livros. Ele não quis e ninguém quis. O que eu vou fazer? Tudo amarelado lá da década de 40. Peguei e despachei, né? O que eu vou fazer? Então, tudo em espanhol aprendeu, e depois aplicar, e depois testar, depois levar choque, né? Que nem tu entrava na oficina da eletrônica dele lá, que ele consertava primeiro rádio, né? Depois televisão. Então, quando ele era tiro lá dentro, tá? Era curto assim, painel assim de rádio, de TV, era aqueles tiros assim, né? Outros pela madrugada, mas era assim que se aprendia, né? Não era fácil. Era testando. Testando e, né, e levando fumo ali, porque choque era toda hora. Então ele fez isso.
Começou ali com aquilo ali, negócio de rádio, que é o básico, né? A parte de montagem de rádio, tudo. Teve a ideia da rádio ali também, não sei quem teve a ideia, sei que ele criou a coisa. Assim. E ele, que nem o Cal me falou para comentar sobre isso aqui, ele, 49, eu acho que foi, uma coisa, está aqui. Ele pediu pela concessão da rádio, né, que era difícil, e naquele tempo eles já disseram assim, deram um conselho, de acordo com isso aqui, que infelizmente nesse país a gente precisa de um tal de, quem indica, né, um padrinho. Indicaram para falar com o pessoal do PTB, né, certo? Era os, da época, era os... o Getúlio, né? A época do Getúlio, né? Getúlio faleceu em 54 ali. Então, ele, não sei se ele tentou ou não, o que houve, eu sei que eu me lembre, eles comentavam, eles não conseguiram, eles conseguiram com o Otto Conrad, né? Conrad. Daí o Otto era amigão dele, né? Inclusive o Raul, que é filho do Otto, vivia lá em casa, depois era piazão. O Albuquerque. Albuquerque. O Otto Albuquerque. Daí, isso, ele era militar. Parece que o tio dele era general, ou coisa... Era um general, alguma coisa. Através disso, parece que eles conseguiram agilizar a criação da rádio. Daí, depois, o Otto também entrou junto, né? Por causa que ele parece que foi diretor comercial, ou coisa assim. Ele participou também ali junto, né? Mas aí eu acho que não dá certo. Porque o Otto Albuquerque foi nos anos 70 e a rádio foi... Pois é, e a transmissão oficial da rádio foi dia 21 de maio de 51. Então, ele tem outro padrinho do PTB que ajudou eles. Né? Tem um lapso de tempo entre a transmissão oficial da rádio e o Otto Albuquerque. Porque ele veio porque naquela época já era regime militar, né? Na época do Otto. Seu José, o senhor lembra desse período inicial da rádio, e voltando assim à programação, de que horas, qual eram os horários que a rádio trabalhava naquele período? Estava no ar. Ela começava às 6 horas da manhã e terminava às 21h30. Eu até andei pesquisando e a minha inoperância com essas questões tecnológicas mais novas não deixou que eu achasse a característica da rádio. Aquela música que era tocada na abertura, Aida de Giuseppe Verdi. Era uma música forte, potente, que empurrava mesmo a cidade para frente. Acordava com toda a força. Mas eu queria trazer aqui e não consegui localizar só a ópera completa de 1h30 e coisa assim. Então, era às 6 horas, todas as casas aqui entrava a Aida de Verdi. E fechava de noite às 7h30, às 9h30. E aí, então, eu vou dizer aí que nós tínhamos 3 sonotécnicos e para dividir nesse horário todo. E começou a faltar folga e não estava certo aqueles números ali. Aí o seu Adir então me chamou e disse: tu vai pegar umas barbadas aqui, uns horários fáceis, horário da missa, horário da Voz do Brasil. Tu não precisa fazer muita coisa, mas tu vai ficar 4 horas aí. Mas como é que lá nos maristas, como é que eu vou fazer? Tem aula de manhã e de tarde. Não, mas não era, só tinha de manhã e de tarde durante a semana, menos quartas e sábados. Então terminava às 3h30 a aula. Então às 3h30 descia ligeiro e às 4
estava na sonotécnica da rádio. Aquele horário bom ali, tranquilo, até às 6 horas, aí vem a igreja, depois vem a Voz do Brasil, mas não se falava nada em ganho. Não se falava nada em ganho. Até que alguns meses depois me apareceu uma placa lá com as obrigações do Ministério do Trabalho, com todos os técnicos e todos os horários de cada um e o valor do salário de cada um. Não sei se era lei aquilo, acho que era. Então estava o Luiz Souza e o Ari Trave com 800 cruzeiros. Aí vinha o meu nome com 400 cruzeiros. Poxa vida, mas é porque eu faço um horário pequenininho. Né? Mas o tempo foi passando e mesmo aqueles 400 não vinham. Até que um dia me encorajei, 3, 4 meses depois, o pai, né? Essa é a segunda parte da surpresa que eu tinha para ti. Tu não vai ganhar nada. Então, era dessa forma que a gente trabalhava. Tinha entrada no cinema, né? Aí o Roberto Bauer, que foi um colega de locução, como tinha essa situação de entrada grátis no cinema, o Roberto Bauer, então, criou um programa às 8h15 da noite, que era o mesmo horário do cinema. E era só atravessar a rua, né? De um para o outro, do estúdio para o cinema. Aí ele inventou um programa gênio de talento. Música, somente música. Aí ele botava um disco, um bolachão, durava mais ou menos uns 15, 16 minutos. Ele ia ao cinema, quando faltava 1 minuto, ele atravessava a rua para dar prosseguimento. Espetacular. Até que o gerente foi obrigado a chamar ele, o diretor. Olha, os anunciantes estão reclamando aí. Tu pode fazer só música, mas... E eles ficam como? Ficam em haver, né? Aí, então, o esquema do Roberto foi para a breca. Mas daí, 1 mês, ele recomeçou com música, somente música. Música, somente música. Aí, o horário, então, de encerramento era 21h30. De certa maneira, um pouco cedo, né? Mas, naquele... Como estava falando, às 6 horas da manhã já estava trabalhando, então tá bom, assim mesmo. E fechava 21h30. Aí eu precisava contar uma história que eu acho conhecida por muito pouca gente, especialmente nesse horário da noite. Nós recebemos, numa manhã, um telegrama. E o mestre em telegramas, aqui em Canela, era o seu Amaro Celeste dos Santos, família de primeiríssima, família que faz parte da nossa comunidade. A filha presente também. Então, nós recebemos aquele telegrama meio assustados. O que nós fizemos aí? Né, essa coisa do governo... Aí foi entregue para o diretor. E aí ele, então, leu o conteúdo do telegrama. A VASP, Viação Aérea São Paulo, a equivalente à nossa Varig, vinha por meio daquele documento agradecer à Rádio Clube de Canela ZYU27 pelo enorme auxílio prestado na noite de ontem, quando uma aeronave nossa esteve completamente desorientada nos céus do Nordeste do Rio Grande do Sul. Sintonizando e ouvindo
Canela, foi fácil identificar onde é que estava o Salgado Filho e os contatos, e a nave está sã e salva. Vocês podem comemorar. Tripulação o nosso segura. agradecimento. Então a gente não sabia, às vezes, o alcance social, e aquilo nos deixou muito felizes, o fato de ter até salvado vidas. Isso são histórias inéditas que o Memorial está proporcionando a todos nós e registrando esses momentos. Vou passar novamente aqui, fazendo um bate-papo. Teve muitas passagens que o Pedro criou, expressões que ficaram na nossa comunidade, né, Lucas? E eu sei que tu tem uma coleção delas. E sempre é bom relembrar, né? Porque os canais, que é a Clube Divertimos, Educamos e Informamos. Tem várias coisas histórias que eu lembro do vô, e era legal porque eu contava para ele e perguntava se era verdade, ele só ria, né? Ele fala, deixa a lenda se criar, né? Vou fazer uma parte aqui. A Dida tinha um caderninho que ela anotava todas as pérolas do Pedro. Ainda tem guardado? Mas eu gosto, tem uma delas até que ainda é marca registrada lá na rádio. E o vô, sempre naquela época a rádio entrava em rede com a Rádio Gaúcha, se eu não me engano. De manhã ele sempre passava o tempo, previsão do tempo, como é que estava em Canela, né? E tem uma clássica dele que... Então tá, Pedrinho, como é que tá o tempo em Canela? Em Canela, nem 1 grau. Tava 0 graus, né? E isso eu levo até hoje. A gente grava ali, hoje é automático, né? Quando o computador vê a temperatura e eu tenho gravado a voz ali, ele automaticamente diz a temperatura que tá. E hoje... Está gravado lá, quando está 0 graus, está gravado nem 1 grau. Então, o dia que tiver 0 graus, vocês escutarem a rádio, vai estar lá. Em Canela, nem 1 grau. É uma homenagem que fiz para ele, mas tem várias que, na verdade, eu caminho ali, converso com as pessoas, cada um me conta uma história diferente, né? Porque acho que tem várias. Eu presenciei algumas dele, já agora no final da carreira, digamos assim, quando já estava mais sem filtro, digamos assim. E quando começou os escrutínios, as eleições pelo computador, né? Então ele me pedia ajuda. Então, se eu não me engano, 2004 foi a primeira eleição que eu fiz com ele, cobertura. Mas aí, se eu não me engano, 2008 ou 2012, ele já estava com um pouco de dificuldade na voz, e ele falou, então tu vai dizendo os nomes aí e a votação de cada um, e eu vou dando comentário. Só que ele já estava sem filtro, né? Então eu falava assim, fulano de tal, 70 e tantos votos. E ele, esse aí pela simpatia fez muito. E assim... E eu ficava ali, né, esperando, vou ter que chamar o advogado para ajudar, né, durante a transmissão. Mas tem vários também que ele conta, né, que é o tempo bom para a agricultura. Então, talvez o pessoal conheça, que ele chegou de manhã cedo na rádio, isso ele me contando, né. Acho que ele já acabava pegando a história, somando e aumentando a história que o pessoal gostava. Ele chegou na rádio cedo, e o tempo estava bom, né? Tava tudo certo, tempo bom em Canela. Sentou, fumou o cigarro dele, estava lendo as notícias para começar o grande jornal regional ali às 7 da manhã. E nisso começou a chover. Só que ele estava dentro do estúdio sem janela, não viu nada, né? E ele começou então o programa às 7 horas da manhã, tempo bom em Canela. E daí nisso o sonoplasta que estava lá na edição falou: seu Pedro, tá chovendo. Tempo bom para agricultura. Isso. Aquele lado esquerdo aqui. Aqui essa foto é a foto. Não. Desculpa. Aqui é do bug do. Não, aqui é. Conseguimos furar a Gaúcha. Isso, tem uma história. Essa história teria que ler, eu não consigo ler, mas é uma que ele, se eu não me engano, ele teve uma máquina, que é essa máquina de vídeo-texto aí. E Canela, a gente começou a receber notícias como se fosse um telegrama, era um pré-computador, digamos assim. E ele era muito orgulhoso porque teve essa notícia
da queda do ministro, se eu não me engano, do João Said, e Canela deu essa notícia primeiro do que qualquer outro lugar, inclusive que é a Rádio Gaúcha. Então era uma das coisas que ele gostava de falar e tinha orgulho, né? Ele mostrando ali a máquina de vídeo-texto. E aqui é quando a rádio foi ali para o Magazine Luiza, né? Inauguração em 78, mais ou menos. Aqui está minha tia, meu pai, meu avô, outras tias, familiares. Mas são várias histórias, né, Marcelo? É bom lembrar. E eu também sofri muitos xingamentos dele, assim. O vô era um cara que ele gostava ele falava a verdade, né? Ele não poupava. E eu lembro de ter uma vez uma briga com ele, se não me engano, em 2012 ali, eu tentando arrumar algumas coisas na rádio, e eu lembro que tinha uma janela assim que entrava toda a fiação da rádio entrava pelaquela janela, era do lado da mesa onde eu trabalhava. E daí eu, indignado, né, com aquele monte de fio ali, falei, vô, se tu não arrumar isso aqui, eu vou embora e não vou voltar mais, não tem como, isso aqui não dá, tá tudo errado. E ele me xingou, me mandou lá longe, me falou vários palavrões, e tu não volta mais aqui, e não sei o que e tal. Mas cheguei no outro dia, estava lá ele arrumando os fios, né? Então, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa assim, que ele era dura, ele xingava, né? Ao mesmo tempo ele sabia, né, dar valor e dar razão quando eu tinha razão, né, de certa forma. Mas são várias lembranças muito boas, Marcelo. E a passagem da AM para a FM? A rádio tinha, então, a concessão da AM, e, se eu não me engano, lá em 1988, 89, final da década de 80, o vô começou a tentar conseguir ir atrás de uma concessão de uma rádio FM. A gente tinha só a rádio AM aqui em Canela, e foi atrás, estava muito difícil, poucas rádios estavam conseguindo concessões naquela época, até pelo, né, o momento ali, fim da década de 80, como eleições, fim de ditadura, poucas rádios estavam conseguindo. E aí vem também a amizade com o Fernando Ernesto Correia e o pessoal da RBS. Naquela época, Ana Amélia Lemos era a correspondente da RBS lá em Brasília, e eu lembro que o Fernando Ernesto entregou para ela o papel e falou para ela, tu só volta para Porto Alegre quando tu tiver esse papel assinado. E era a concessão da Rádio Clube. E reza a lenda que foi uma das últimas concessões. Agora, nos anos 2000 e em diante, tiveram algumas novas concessões. Mas ali até o final da década de 90, a Rádio Clube de Canela tinha sido a última concessão, e foi um dos últimos atos do governo Sarney, foi a assinatura da concessão da FM. Então a FM foi instalada no começo da década de 90, e era uma rádio que, naquela época, hoje em dia tem o Spotify, né, que tu bota ali a música que tu quer escutar, tu escuta ela e tu tem a facilidade de achar. E o vô, quando ele criou a FM, ele criou uma rádio para ele. E eu até brincava com ele, né? Vô, mas essa tua programação, eu preciso vender, né, essa questão comercial, mas tu só toca boleros e tangos, é um pessoal muito restrito que escuta. E ele sempre falava, a rádio é para eu escutar, não é para os outros escutar. Então ele tinha muito a rádio FM era a queridinha dele, era a rádio onde ele tocava as músicas que ele gostava, só tocava o que passava ali pela mesa dele, ele dava o chequezinho, ele conferia todo, quando eu peguei a época já do CD, então ele recebia um CD ali, ele botava no toca-disco dele, ele marcava uma bolinha que podia tocar e riscava a caneta a música que não podia tocar. Então sempre foi a queridinha dele, né? E essa transição comigo é uma transição de geração que ela é difícil, né? Ela já é difícil, uma geração de pai para filho, quando é ainda de um vô para neto, ainda pula uma geração. Mas eu acredito que foi no tempo certo, né, essa transição, para fazer essa transição musical que a gente acabou fazendo, era uma necessidade que a gente tinha, e acabou que a gente conseguiu transformar a AM, né, também em um canal FM, a gente acabou ficando com 2 canais FM,
Mas como também não era de interesse nosso ter 2 rádios pela dificuldade, né, de ter uma já era difícil, então a gente acabou negociando a outra concessão e ficou só com a concessão de uma FM, né? Mas era sempre a queridinha dele, né? E para trocar a música foi difícil, para convencer ele para começar a tocar um pouco mais de música atual, música... uma cara um pouco mais jovem, não foi fácil, foi bem difícil. Eu até lembro ele me chamava, né, quando tocava alguma música que ele não conhecia, ele me chamava. Eu lembro de ter tocado uma música na época, uma música do Bob Marley, se eu não me engano, que é uma música gravada em 1970 e alguma coisa, e ele me chamou na sala dele. Ô Lucas, isso aqui que é rock? Eu, não, vô, isso aí não é rock, isso aqui é reggae. Expliquei para ele, né, o que era. Mas isso aí é lançamento? Eu falei, não, vô, isso aí é música 1970 e tantos, música antiga. Mas então é uma porcaria, porque eu não conhecia. Enfim, são várias passagens, assim, eu vou falando e vou lembrando, né, Marcelo? Bom de lembrar. Com certeza. Nós queremos registrar aqui que temos presente o seu Nelson Pereira, que também trabalhou na rádio. Tens alguma lembrança que pudesse compartilhar conosco? Espera aí, vamos chegar ao microfone ali. Irmão do Guiné, o Nelson, irmão do Guiné. Fique de pé, por favor, para a plateia lhe conhecer. Quem não conhece. Nós fazia as reportagens do Serrano ali, né? As radiações, o Telmo ali. E... Sim. Nós já, o Telmo sempre, né, orientando bem, né, o nosso pessoal ali da rádio, no Serrano ali, né? E ele sempre na articulação ali, né? Isso aí. É que aquela geração era assim, né, Lucas? Em 74, em Pedro, em 74 nós fazia parte da diretoria da SOGEP, Sociedade Organizadora dos Jogos Estudantis da Primavera. 74, o ano da Copa do Mundo na Alemanha. E estava, eu não sei se o Pedro não estava junto, lá na Rádio Clube, né? Tu é tesoureiro? E uma conversa grande no estúdio da Rádio Clube. Só que daí era nós e o Otto Albuquerque. E depois o Otto Albuquerque saiu e deixou por conta dos guri. Sabe o que o seu Luizinho Wender fez? Foi lá no transmissor e desligou. Mas e daí nós estávamos falando da programação e tal, e convite e tal, o senhor desliga? Você estava falando muita bobagem. Tá bem, tá. Desligou, não sei, eu acho que ficou quase uma hora desligada a época que nós estávamos conversando, ele desligou. Vocês continuaram conversando achando que estava transmitindo. Como é que diz, Lucas? Que nós estávamos no ar, né? Isso. Então, mas estava desligado lá. Está presente aqui também o Leandro, filho do Souzinha. Leandro, alguma lembrança do teu pai que tu gostaria de compartilhar conosco? O Souzinha, depois, nos últimos tempos, era encarregado de abrir a rádio às 4 horas da manhã. Depois mudou para 5. Tá. Sim, no início 4 horas, né, pelo que eu recordo, e depois às 5 horas, né. E aí, o que eu lembro, assim, que acompanhei, né, ele não tirava férias, era sempre dentro da rádio. Então, até havia uma cobrança da família, né, que vai dar uma parada para a gente poder dar uma passeada, enfim, né. E ele sempre veio dando férias e nunca tirava férias, sempre envolvido com a rádio, né. E também se envolvia lá na comunidade, no bairro, foi presidente do CPM da escola Carlos Bortman, né, onde ele conseguiu algumas salas de aula para a escola da escadaria lá, para quem não conhece. E, no mais, assim, contava assim, algumas coisas da rádio, algumas coisas que o próprio Lucas aí comentou do seu Pedro, né,
E era muito bom, assim, né, de acompanhar as histórias dele e tal. Muito, muito legal. Quantos anos teu pai ficou na rádio? Pelo que eu acompanhei, assim, me passaram, seriam 43 anos. E 43 anos sem férias. Não sei, né? Eu acompanhei por último, que não tinha tirado férias. Na época eu assumi, ele se desligou e eu assumi. Naquele período que o senhor esteve na rádio? Não, eu assumi. O Zé se lembra, tinha 3 técnicos de som e ficou 2. Daí eu assumi sozinho. Ficou mais de um ano fora. Ficou fora da rádio, daí eu trabalhava 2 turnos. Estudava de noite e começava de manhã e ia até às 7 da tarde. Daí entrava a Voz do Brasil, né? Eu saía correndo, estudar no centro educacional, na escola técnica, para ir para a escola. Aí 1 ano e pouco depois ele voltou. Ele só teve fora esse tempo. E também ele contava também das dificuldades aí, como o pessoal, o Wender, né, comentou, a questão toda hora tinha um problema técnico, né, daí ele tinha que também ajudar nessa parte. Então às vezes corria com escada para emendar fio nos postes, né. Enfim, faz tudo. Pelo que eu entendi, ele começou de baixo e foi subindo até ser locutor, né. E ficou lá até 2006, até junho de 2006, quando ele acabou falecendo, né. Então, boas histórias que ele nos passava. O Leandro tem um material interessante do pai dele, talvez venha a proporcionar aí para o memorial conhecimento. O Brasa quer falar também, né? Tá, vamos fazer. Boa noite, pessoal. Não, uma parte bem rapidinho, me lembrei do Luiz Wender, né? O Luizinho, né? O Luizinho, para nós, é gurizada na época da década de 60 e 70, da década de 60, ele era um ídolo para nós. A gente idolatrava o Luizinho, porque ele era o único que conseguia fazer funcionar direito aquelas porcarias daquelas televisão preto e branco. Aqueles caixotão de madeira que chegavam a ser gastos lá de tanto tapa que a gente dava, e elas estragavam todo mês. E aí chama o Luizinho. Então a gente ficava naquela expectativa. Eu voltava da aula, ô mãe, o Luizinho veio? Não, então era mais um dia sem TV. E ele examinava aquelas TV como se fosse um médico, né? O cigarro no canto aqui. E ele vai funcionar, seu Luizinho, vai funcionar. Enfim, era fantástico. A gente adorava, né? Ele era o homem mais requisitado na cidade, era o Luizinho. Marcelo, só para dar para o Brasa, o Pop, irmão do pai, né? O Ramon Adalberto Wender, que eu chamava de Pop, perguntaram para ele, mas e o Luizinho é esperto como? Ele monta a rádio, monta a televisão, monta transmissor de rádio. Onde é que ele tem faculdade? Onde é que se formou? No Canelinha, no colégio do Carlos Wortmann, que era a faculdade que o pai tinha. E ele disse, tu vê como é que era, né? Bom, faz um spoilerzinho para nós aí de um comercial. Vamos chamar agora um intervalo, porque tem os músicos que vão tocar mais um pouquinho para nós, e daí a gente depois retorna. Faz para nós aí. Vamos lá, Cis Eduardo. Ao vivo do Sicredi para a Rádio Clube, por favor. Para o mundo, falando para o mundo. Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo. E temos água, café, biscoito, ficam todos à vontade. Muito bem, muito bem. Vamos retomar a nossa conversa sobre a rádio. E durante o intervalo aí surgiram muitas proposituras de assuntos interessantes, lembranças. E falar em lembranças sempre gera nostalgias. Então eu convido para reiniciar os trabalhos aqui. Peço mais um microfone. Temos mais um microfone aqui. Eu vou passar para a dona Lourdes aqui, porque parece que vai soar a hora do gongo. Que ele lembra de alguns momentos importantes, quando tinha que se dar alguma notícia de relevância na cidade. Como é que funcionava a rádio? As notícias relevantes, convite para velório, como é que funcionava?
Na hora certa, a gente batia o gongo, né? Para anunciar a hora certa. Quando tinha anúncio de falecimento, também a gente tocava o gongo 2, 3 vezes para chamar a atenção. E daí anunciava o falecimento, né? Falando em mídia, eu lembro que o falecimento, antigamente, eles, quando falecia alguém, eles iam nas gráficas mandar fazer O santinho, aquele lembrancinho. eu não sei como é que a gente... edital, né? Onde eles espalhavam na cidade, prendiam nas vitrines e coisas assim, onde tinha todos os dados da família e do O local de velório. do velório. Naquela época se velava em casa ainda, provavelmente. Isso, em casa, porque não tinha funerária na época, né? É isso. Seu Caio, alguma outra passagem interessante aí da tua época? Olha, alô? Alô. Valeu. Como tu falaste, tu levava muito choque, né? A gente, aquela mesa, não sei se não foi a mesma que transportou para lá, a gente trabalhava no meio de um monte de fio, né? Tinha 2 mesas e na frente a locução. A gente passava para o locutor, né? Então, cada pouco, principalmente dia de chuva, com um raio, a gente não podia parar muito ali, porque o fogo corria por baixo direto. E outra coisa, assim, do Guiné, me lembro, assim, dos dias que a rádio, por exemplo, tinha antena na época na Vila Marge, nessa época que nós trabalhávamos, depois mudou aqui para... A gente, então, muitos dias de temporal, estragava o fio, arrebentava o fio que ia da rádio até na antena. Quem é que ia arrumar? O Guiné e eu. Aí, a gente levava uma escada que tinha que levar de 2, escada de madeira, não existia essas escadas modernas na época, né? Aí, quando o fio estava arrebentado entre um poste e outro, que era no meio da rua, o que acontecia? O Guiné botava a escada bem de um pezinho, eu, como era um piá pequeno, subia assim, ó, sem botar nem a bunda para trás, nem a barriga para frente, né? Para arrumar lá em cima. Não era no poste, era no meio. Ele que escorava a escada. Eles ficavam segurando e equilibrando, né? E na época... quando era nos postes, não sei se alguém lembra, o Pedrinho, esses mais antigos, os postes da rádio, até lá na antena, eram de ferro, ali nas Irmãs, principalmente, no Colégio das Irmãs, ali, eram uns postes redondinhos de ferro. Então, a gente levava choque direto naqueles postes, né? Trabalhando, é uma curiosidade, assim, da época, né? E a rádio ficava fora do ar, arrebentava o fio, vamos ter que arrumar. Durante o intervalo aqui, e surgiu uma participação do Pedrinho, até que eu vou passar para ele já o microfone, porque ele contou algumas pérolas aí do seu Luizinho, que parece que fez até interferência na transmissão da TV Piratini. TV Piratini. Bom, o seu Semílio eu conheci muito, agora essa história do Luizinho. No ano de 67, no Bar Sinuelo, que hoje ali tem a relojoaria Cucos, o Bar Sinuelo era de um primo meu, e eu com 13 anos, eu ajudava ele lá, eu me achava um garçom, ajudava. E o Luizinho ia muito lá. E ele, como entendia, ele lidava com televisão, era conhecido, com eletrônica e tal. Fizeram uma aposta lá e ele disse que faria uma interferência na TV Piratini Canal 5. E claro que todo mundo duvidou. Diz ele, amanhã às 8 da noite vocês liguem a TV no Canal 5. No outro dia, de noite, às 20 horas, o Sinuelo estava lotado. A programação normal, de repente, aquele chiado, aquele chuvisco, terminou a programação e entra uma voz. Rádio Clube de Canela
ZYU27. Voltou o chuvisco, voltou aquele chiado e a programação continuou. Ele interferiu na programação de uma televisão. O Luizinho, dá para se dizer, foi pouco menos que um gênio. Foi mesmo. Isso foi uma. Outra, já que eu estou com o microfone, do vô do Lucas. Eu contei para ele agora há pouco. Aquelas locuções do Pedrinho, então, um dia ele falando da Brigada Militar, que foi fazer uma ocorrência lá de um ladrão, e diz ele assim, diz, Brigada Militar entra numa casa e pega o ladrão agindo, enfim, conseguiu prender o ladrão. Ele parou um pouquinho e diz assim, 1-0 para a nossa polícia. Seriam essas duas histórias aí. Agora, do Luizinho, eu presenciei, 1967. O Luiz Carlos Coelho também tinha pedido para fazer uma colaboração aí, trazer Tem a palavra. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Apenas alguns testemunhos que, para quem chegou aqui na cidade no ano de 1996, então tem coisas que nos chamam a atenção. E somos apresentados para uma comunidade, geralmente pela imprensa. Os profissionais que chegam numa cidade. E, no meu caso, a imprensa aqui de Canela fez o relato, e dias depois, o Pedro, olha, capitão, o senhor quer vir aqui na rádio para falar um pouquinho? Filho? Vamos, não tem problema nenhum. Programa Balanço Geral. Pedro Dias entrevistou. Era 1 hora de programa e eu acho que foi um pouquinho mais. E desde ali, a gente estreitou um relacionamento muito bom. E o Pedro, depois, fora do estúdio, o que o senhor precisar sobre o serviço da brigada, sobre alguma coisa que nós da rádio podemos pegar e divulgar, o senhor nem precisa bater na porta, nem precisa me telefonar. Isso nos chamou a atenção, porque para quem chega de outra região, que nem eu que vim, na época, vim de Caxias para Canela, o pessoal da rádio fazer esse favorecimento não é tão fácil. Mas tudo bem, tocamos o nosso serviço. Em 1998, eu fui admitido aqui no Rotary Club de Canela. E, como padrinho, o Ciro Dias. Onde é que está o Ciro aí? Saiu? Tá bom. Mas a notícia vai chegar até ele. E nesse clube de serviço, lá se recebe inúmeros cargos. Entre eles, imagem pública, que é aquele rotariano que vai fazer o contato com os meios de imprensa da localidade ou da região. E a partir daí, já conhecendo o Pedro, e a facilidade para ter contato com a rádio, isso aí ficou bem mais leve, né? Após esse período, o Pedro também ele se engajou muito na Semana do Bebê, aqui em Canela. E a rádio fez um trabalho fenomenal. E o Rotary, parceiro desse projeto. Inclusive, na Semana do Bebê, o Pedro tinha um relacionamento muito grande com os organizadores da UBRA, que gostaram do evento e se fizeram presentes aqui por inúmeros anos nesse projeto. Depois também o Rotary teve o planejamento familiar. E eu estou falando isso porque a rádio nunca fechou as portas para projetos de Rotary. Nunca. Campanhas, conferências e visitas de governadores, quase todos os governadores que vieram a Canela, de 98 para frente, depois que eu fui admitido em Rotary, quase todos os governadores foram entrevistados pelas equipes da Rádio Clube, inclusive pelo Pedro. Quando a agenda batia lá a Rotary, ele ia para perto. Nós temos também
atividades aqui dentro da cidade onde os funcionários da rádio sempre se mostraram flexíveis, em virtude desse contato com o diretor da rádio. Funcionários na época que gravavam entrevistas, Roberto Schmidt, o Hilário, foram pessoas que não se cansavam quando o Rotary, quando o pessoal da brigada necessitava de um espaço. E isso nos deixa uma marca que não vai ser tão fácil a gente pegar e se desfazer. Também não posso esquecer de citar o nome de um que era apaixonado pelo esporte aqui na cidade de Canela, que era o Florindo. Que um cidadão que não tinha canto de canela que ele não entrava. Não tinha campinho, quadra que ele não entrava. Era exemplo da brigada. Então, o Florindo e a brigada na área do esporte estavam em todas. Então, são coisas que marcam, e se faz necessário pegar e trazer, relembrar isso aí, porque a maioria aqui deve ter em mente esses nomes. E a gente agradece, porque para quem é atirado dentro de uma comunidade e esses profissionais, a instituição Rádio Clube, abrir as portas do jeito que fizeram na época, e eu tenho certeza que até hoje, para nós do Rotary se bater lá, eu tenho certeza que a direção lá o Lucas, vai pegar e, se ele não pessoalmente, mas tem uma equipe por detrás que vai pegar e registrar aquilo que é do nosso interesse. Obrigado. Temos outros nomes também para ser lembrado, tem o Armindo Fingler, O Leco também quer falar alguma coisa? Também teve algumas participações. Boa noite, minha gente. Daqui a pouco vocês vão dizer que cada vez que tem um evento aqui, eu estou participando, mas é que a gente viveu a cidade. Eu me criei no centro da cidade, e a rádio era do lado da antiga loja do meu pai. Então nós vivíamos dentro da rádio. O Zé, eu acho que deve lembrar ali também, o Caio, a Lourdes, nós vivíamos por ali. E, inclusive, eu até tive o prazer de fazer uns extras lá, porque o Guiné, mais ou menos o que foi falado pelo Caio, foi quando o Sozinha, eu tive a honra de conhecer o filho dele lá, foi quando ele foi servir. Por isso que ele se afastou esse ano, mais ou menos, ali da rádio, e eu fiz uns extras, trabalhava lá. O Guiné, guri, ajuda nós aqui? Ele falou, vamos lá. Te dou X aí, tá bom, mais ou menos como o Zé falou, qualquer coisa ali. E eu ficava ali das 3 horas da tarde até às 7, mais ou menos, também num período ali, eu acho que é onde o Caio não podia. Mas tem umas coisas interessantes assim também, que eu trabalhava com o Armindo, isso aí eu ia colocar, na época o Armindo era o locutor, e nós trabalhávamos ali com ele. E tem assim, até tem umas partes meio humorísticas aí, mas não seria tanto o caso agora ali, Mas eu lembro, assim, quando nós fechávamos, às 7 horas, nós íamos embora. Eu até ia comentar com o Nelson, eu acho que saiu, o Guinezinho, que nós chamávamos o irmão dele aqui. A gente fechava a rádio e pegava o microfone do que o locutor falava, colocava na frente de um rádio. Sintonizava na rádio, eu acho que era Farroupilha, não me lembro mais. E o microfone ali, daí dava 7 horas, nós ligava o rádio e ficava transmitindo a hora do Brasil, nós íamos embora. Um pouquinho antes das 8 chegava o outro para substituir, e aí fazia a programação, essa da noite e outros ali, Mas foi muito bacana lá, e a gente tinha essa integração. Como na loja do pai, chegou uma época que começou a vender discos, a gente pegava os discos, tinha uns lançamentos, levava lá, e o Sozinha, tem algum novo? Tem. Ele parava mais, prestava, ele tocava lá, daqui a pouco passava umas horas, um dia, ele ia correndo lá. Ficava, os caras estão pedindo aquela música ali, tu emprestou o disco, e agora? Vamos olhar aqui. Pô, tá aqui ainda, leva lá, toca lá, daqui a pouco trazia de volta. E às vezes tinha aquele, já vendemos o disco, não tem mais. Vai dar explicação pro pessoal, Mas a rádio tinha disso, ela fez parte da nossa vida, de muitos canelenses, o Lucas está tocando agora aí, de muitos canelenses que se criaram ali por dentro, era isso aí, era o que nós tínhamos. E eu só queria também prestar essa homenagem do Armindo. O Armindo trabalhava ali, ficava sentadinho lá, e ele tinha problema de deficiência, não podia caminhar, estava de muleta, Mas foi uma história, ainda está sendo uma história, vai mais uns 200 anos aí.
Tá? Valeu. Alguém comentava aqui no intervalo da hora do silêncio na Rádio Clube. João Paulo. Oi. Não, a rádio encerrava tocando o silêncio. O encerramento dela... Encerramento? Era com a música e o silêncio. E o Armindo fazia também a hora do Ângelus. A filha do Armindo também, a Ione, trabalhou na rádio também, no tempo que ele trabalhava. E aí teve tantos outros, né? O compadre Ademar tinha um programa sertanejo na rádio também, né, Lucas? A gente tem até o livro de admissões lá, se eu não me engano, deve ser uns 4, 5 ou 6 livros completinhos, assim, vale a pena dar uma olhada, até podia ter trazido, porque tu olha ali, são todos nomes conhecidos, deve ter mais de 100 pessoas só naquele período ali que passaram pela rádio, então eu até brinco que todo mundo tem uma história com a rádio. Para mim parece isso, que as pessoas me param, todo dia alguém me para contar alguma história que ou trabalhou na rádio ou que participou de algum programa de auditório, e é muito, muito legal ver esse engajamento, né, da comunidade. E eu gosto sempre de falar, e falo hoje para o pessoal que trabalha lá, que na verdade a rádio ela não é minha, né, ela é uma rádio de Canela. Né? Hoje eu estou lá na frente da rádio, assim como várias outras pessoas passaram, mas a Rádio Clube é uma rádio de Canela, né? Ela é feita por canelenses, feito para canelenses. Canela precisa. Exatamente. E tem. Mas é legal ver essa história, né? E ver as histórias que as pessoas têm com a rádio. Assim, eu gosto de parar para escutar. Vim aqui hoje muito mais para escutar do que para falar, porque me causa muita alegria conhecer assim, mais fundo essa história da rádio. Seu José Selba. Até que momento o senhor ficou participando na rádio? Que momento o senhor deixou de colaborar nos canais da rádio? Da Rádio Clube, porque até hoje eu ainda tenho cisma e faço programas de esportes lá no litoral onde eu resido. Mas a Rádio Clube fica diferente na gente. Né? E fiquei até o ano aqui em Canela, até 1983, depois de Cristo. E nós tivemos, então, uma coisa também que eu poderia falar, e acho que é interessante, sobre o horário eleitoral. Canela tinha uma população não gigantesca. E teve uma eleição, eu não vou errar se eu disser que foi uma diferença no... Oi. Uma diferença numa eleição para prefeito, talvez menor de 10 votos. Quantos votos? 6 votos. Então, vocês podem imaginar o que significa isso. E houve peleia? Obviamente houve, mas rapidamente se absorve isso e há uma unidade. Havia uma unidade ao longo do tempo, todo mundo jogando para o mesmo time, para o time de Canela. Então, esse é um aspecto muitíssimo importante. Quando hoje se fala, por exemplo, essa questão de cédula, de manuscrito, né? Então, não daria para dizer que haviam perdedores. Na hora tem o ganhador e o perdedor, mas daí a uma semana, 10 dias, só temos vencedores aqui. É um grupo só. As reuniões da Câmara de Vereadores aconteciam nas casas de um dos vereadores, não havia um local específico.
Então, saía dali uma unidade do que nós queríamos mesmo, sem nenhuma preocupação de olhar a sigla a que pertence o candidato. Aí, numa dessas, essa história de horário eleitoral gratuito, ela não é muito antiga. Ela existe há mais tempo, mas o bom era antes, quando existia o horário eleitoral e os partidos tinham que pagar, né? Então, eram horários eleitorais pagos. A Justiça Eleitoral determinava qual o começo das campanhas e qual a última hora do encerramento das campanhas. Normalmente era às 10 horas da noite de 3 dias antes da eleição. E eram horários inteiros. Tu arrendava das 9 às 10, das 8 às 9, e as pessoas não ficavam atentas a isso. Quando chegava para perto do fim do horário eleitoral, se disparava para a rádio para querer ficar com o último horário. O horário das 9 às 10. Esse é nosso. E pagava e ficava certo. Imediatamente vinha o adversário e queria a mesma hora. Aí não, mas essa aí já tem das 8 às 9. Das 9 às 10 já não tem, né? Ah, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão virando a casaca? Não, nós não estamos nem de casaca, nós não estamos. Então, vai ter que ser das 8 às 9, se quiserem. Não tá, finalmente, então, ficava das 8 às 9 o grupo A e o grupo B, das 9 em diante. Mas aí aconteceu um fenômeno. Depois de terminada a primeira hora, quando o outro lado assumia, havia um corte na linha. Tá? A linha que levava a transmissão lá para a Vila Maggi simplesmente saiu do ar a Rádio Clube. E aí, como é que faz? Saía a procurar de noite aonde que era isso e o tempo passando. Ele tinha sido rompido, vamos dizer, né? E aquela situação, então, ficava muito difícil e se colocou em prontidão aquilo que a gente chamava de carros de praça para já ficar na emergência, acontecer, vamos circular lá pelos... Né? E rendia, dava certo, se localizava e coisa, se desconfiava de alguém, mas não era para, né? Não era para falar nada disso. E reposta a linha em andamento, o outro partido então terminava até às 10 horas, mas tinha um prejuízo. Curtava o tempo. Se falava no outro dia com o juiz eleitoral, e ele, via de regra, negava aquela compensação. Não tem compensação, é isso aí. Pronto. Aí na próxima eleição, a turma vinha mais ligeiro para reservar o seu horário. E a gente já sabendo que vai cortar esse troço aí. Né? Aí aconteceu, 8 às 9, 9 às 10, pá! Direto, saiu do ar a Rádio Clube. Vamos ver o que é todos. Coincidentemente, sempre no horário eleitoral é que rompia o fio. Exatamente, uma coincidência incrível. Né? Sempre no horário eleitoral, do último dia. Porque aí tu me xingava das 8 às 9 e eu ia me defender das 9 em diante, eu não tinha horário. Né? Estava meio manjado esse troço. Aí, ó, vamos lá, os taxistas, e vamos procurar onde está ligeiro, tá? Só que eles cortavam em 2 lugares. E aí não tinha volta mesmo, né? Então, o que a gente ouvia e passava por ter vendido o horário arrendado das 9 às 10 para eles, sempre era para eles, né? Era terrível.
Então, o horário eleitoral em Canela era famosíssimo. Dava para escrever também um livro sobre as personagens e sobre o que aconteceu para nós. Muito bem. Mais alguma participação? Alguma intervenção? Interessante, né, que a rádio, a primeira transmissão na longa distância foi o padre Lândelo de Moura, em 1899. Padre gaúcho. Isso tem uma repercussão histórica. E nós passamos pelo trabalho do seu Luiz Wender, fazendo os transmissores. Surgiu a rádio FM. Hoje a tecnologia matou os transmissores, que a internet superou tudo isso, mas a rádio continua sendo uma paixão de todo brasileiro, né? Quem não gosta de escutar uma rádio? É difícil, entra num carro, liga uma rádio, chega em casa ou acorda de manhã cedo já programando o que escutar. A rádio, o serviço de comunicação de rádio, eu acho que é uma cultura nossa, brasileira, e a Rádio Clube de Canela, ela é parte indelével da nossa história, e que assim possa continuar sendo por muitos e muitos anos, por outras gerações. Aqui nós temos tantos colaboradores, o seu Munarete, trazendo essa grande novidade para Canela lá nos anos 40, Canela recém-emancipada, como bem disseram aqui, com a bênção do cônego Marquese, né? Que se o cônego não abençoasse as coisas, não saía. Né? Mas ele trabalhava com o cônego. Trabalhava, né? O primeiro cinema antes de vocês era meu pai que passava no salão paroquial. E tem uma história bonita, porque uma vez meu pai, ele cortava... O meu pai fazia censura com o cônego, o João Marquese, né? Então ele fazia... Eles assistiam completo e depois cortavam. Então os primeiros filmes de Canela quem passou foi meu pai filmava tudo para o cônego também, né? E o que aconteceu um dia, eu devia ter uns 10 anos, e eles tinham, a minha mãe dentro do guarda-roupa, né? Tinha uma caixa, que era o faqueiro, aquelas caixas de madeira, né? E tinha muitas coisas lá dentro daquela caixa, era um mistério. Entrar no quarto do meu pai e abrir aquela caixa dentro do roupeiro dele, era tudo de bom. E um dia, eu criança, vou lá e começo a olhar assim, e pego e vejo o quê? Um beijo, né? Um beijo, e eu pego esse filmezinho e vou lá mostrar para minha mãe. E eu, na minha cabeça, era o meu pai que tinha outra, né? Estava beijando outra pessoa, lógico, né? Fiquei muito triste, muito apavorada com isso. E aí a minha mãe me contou, não era o teu pai, que era um artista e tal, né? Mas tem essa história também. Né? Censura prévia. A respeito desse aspecto que a Tina está comentando, sobre filmes e cortes de filmes, o Cine Marabá, então, ele tinha a programação 3 meses antes de todos os filmes que ia passar. Remetia essa programação para o Jornal do Dia e para a Igreja Católica em Porto Alegre, aí voltava a recomendação sobre assistir ou não. Então, estava lá, proibido até 14 anos, proibido até 18 anos, e finalmente se achava a cada 3 meses um filme que era condenado. Condenado. E o seu Oscar Silva vibrava. Vai dar lotação total. Só que quem se interessava mais era o senhor João Marquese. Talvez algum pecado novo dessa vez. Tem que investigar. Aí, então, durante a semana, na véspera de ser mostrado o condenado,
que era tudo que nós queríamos, era filme proibido até 18 anos e condenados. Então, o cônego marcava, naquela época, padre, marcava uma exibição de tarde só para ele assistir. Tudo na maior seriedade, ele agradecia e ia embora e o cinema lotava. Com a bênção do cônego, dê seguimento. Então, infelizmente, nós vamos chegando para o final. Isso é só um capítulo, porque essa história continua. E em nome do memorial, nós só temos a agradecer a cada um de vocês que construíram essa história, que são testemunha deste legado, e dizer da minha satisfação de poder colaborar hoje aqui, estar junto. Saio daqui com muitas informações, uma delas aqui, ó, que o Luizinho queria abrir uma rádio, a Rádio Guarani, em Aparados da Serra, que hoje deduzo que seja São José dos Ausentes. E foi negado o nome da Rádio Guarani, porque já havia outra rádio numa outra localidade que não era no Rio Grande do Sul, e esse pedido é de 1952, então a rádio aqui já estava em funcionamento, a Clube de Canela, né? E a Rádio Guarani, então, lá para os Aparados da Serra, que depois ganhou outra denominação. É um rico de um material, e tem um dos documentos aqui trazido pelo Gerson, que ele pede a intervenção do PTB. Por favor, alguém do PTB aí nos dá uma mão aí para conseguir a outorga para a rádio lá dos Aparados da Serra. Esse material muito rico, parabéns, guarde com muito carinho e, se possível, compartilhe conosco, né, porque é a história da nossa cidade e daqueles que fizeram. Então, devolvo a palavra ao Nicão, ou ao presidente, o Nicão, para fazer, então, o encerramento da noite de hoje. Antes desse encerramento, tem uma entrega do mimo do memorial aos seus participantes convidados. Então, o presidente Dreschler faz a entrega. Pois. Enquanto isso, informamos que no próximo dia 12 de dezembro se encerra este ciclo de 2025 com o 6º e último encontro da memória deste ano, que terá como tema as confeiteiras ou os confeiteiros, e que o memorial é uma organização colaborativa, aberta ao público, e temos fichas de associação disponíveis na recepção. Por favor, pode fazer a entrega. Está demorando, tem muita gente. Esta limitação de horário é uma circunstância alheia à vontade do memorial. Ela é uma decorrência de estarmos dentro de uma agência bancária, né? Então, o sistema de alarme funciona automaticamente à distância, então a gente, antes das 10 horas da noite, tem que se retirar-se. Enquanto isso, os músicos vão fazer um encerramento para nós musical. Pode tocar junto. Precisava do encerramento. Não consigo sair das 10. Não, podemos encerrar. É bom ter uma fala de encerramento. Então, vem para frente da câmera aqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês e contamos com a presença também no próximo dia 12. O Memorial agradece. Boa noite.